Meu amigo disse à minha esposa que eu estava enganando ela. Ela me deixou por ele. Mas, 5 anos depois, a verdade a destruiu. Perdi tudo da noite pro dia. Minha esposa, meu casamento, minha dignidade. Tudo por causa de um vídeo que ela nunca deveria ter visto. Mas sabe o que dizem sobre a verdade? Ela sempre encontra um jeito de aparecer. E quando apareceu, destruiu muito mais do que apenas um casamento. Sempre achei que era um cara inteligente. Não um gênio, nem um playboy bilionário, mas pelo menos alguém que sabia ler as pessoas. Achava que sabia em quem podia confiar. Achava que tinha minha vida sob controle. Mas, no final, as piores traições sempre vêm daqueles que você nunca espera. Meu nome é Jake, tenho 35 anos, há 5 anos, minha esposa Emily não apenas me traiu, mas destruiu minha vida por completo. E eu nem vi o fósforo na mão dela. Estávamos juntos há 8 anos, casados há 5. Eu trabalhava com TI, tinha um emprego estável, ganhava bem, e, embora não fosse perfeito, era leal. Emily era tudo o que um homem podia querer, bonita, inteligente, carismática. Todos achavam que eu tinha ganho na loteria quando me casei com ela. E eu também achava. Até que Ryan apareceu. O amigo. O colega de trabalho. O cara que, no início, só estava ajudando ela na carreira. No começo, não dei muita importância. Olha, quando você confia em alguém, você não fica procurando problemas. Você não analisa cada mensagem ou olhar de lado. Você acredita no que te dizem. E Emily, ela era uma mentirosa incrível. A primeira bandeira vermelha deveria ter sido a frequência com que ela começou a mencioná-lo. Ryan disse a coisa mais engraçada no trabalho hoje. Ryan é tão bom no que faz, não sei como ele consegue. Ryan esteve lá por mim quando tive um dia tão difícil. Mas eu deixei passar. Não queria ser aquele cara, o marido paranoico que vê fantasmas onde não existem. E então aconteceu. Eu tinha uma conferência de trabalho em Seattle. Nada demais, apenas uma viagem de 3 dias. Emily não pôde ir porque estava muito ocupada. Eu fazia chamadas de vídeo todas as noites, mandava fotos e até trouxe os grãos de café favoritos dela do Pike Place Market. Achei que tudo estava normal. Até que, na manhã de sexta-feira, eu voltei para casa, peguei um café e fui direto para o trabalho. Por volta das 15 horas, Emily entrou no meu escritório. Sem aviso, sem ligar. Ela segurava o telefone com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Eu estava prestes a dizer algo, mas ela me cortou com uma voz tão fria que me deu calafrios. Explique isso. Ela mostrou o telefone na minha cara. E lá estava eu, na tela, no saguão de um hotel, beijando uma mulher que eu nunca tinha visto antes. O vídeo era cristalino. O mesmo hotel onde eu havia ficado, as mesmas roupas que eu havia usado, o mesmo jeito idiota que eu inclino a cabeça quando beijo. Eu ri, porque era ridículo. Emily, eu disse, não sou eu. Você sabe que eu não faria isso. Mas ela não estava rindo. Não minta para mim, Jake. A voz dela tremia, mas a mão segurando o telefone não. É você. O mesmo terno que você levou, o mesmo hotel. O que eu devo acreditar? Eu peguei meu telefone, desesperado, mostrei meu histórico de localização. Eu nunca saí do meu quarto depois do trabalho. Você me conhece, sabe que eu não faria isso. Mas ela mal olhou. Apenas balançou a cabeça. Não consigo fazer isso, ela sussurrou. Não posso ficar com alguém que mente na minha cara. E, assim, senti tudo escapando pelos meus dedos. Então, o telefone do escritório tocou. Era Ryan. Jake, cara, o que diabos está acontecendo? Emily acabou de me ligar chorando sobre algum vídeo. Você está bem? Posso fazer alguma coisa? Eu congelei. Ryan. O cara que de repente ficou mais próximo de Emily quando nosso casamento começou a ficar sério. O cara que sempre parecia saber das coisas antes que eu contasse. O cara que tinha acesso aos nossos horários, a nossa casa, a minha vida. E foi aí que percebi.
Ryan armou tudo. Mas Emily, ela não estava ouvindo. Ela nem estava questionando, porque Ryan chegou primeiro. E agora eu estava prestes a perder tudo. Fiquei parado no meu escritório, meu cérebro se recusando a aceitar o que estava acontecendo. A mulher que eu amava, a mulher em quem eu confiava com toda a minha vida, estava me olhando como se eu fosse algum tipo de mentiroso nojento. Ela não acreditou em mim. Ela nem hesitou. O vídeo era tudo o que ela precisava. Tentei de novo. Emily, me escuta. Isso é falso. Alguém armou isso. Eu nunca saí do meu quarto depois do trabalho. Eu fiz chamadas de vídeo todas as noites. Você sabe que eu não faria isso. Ela balançou a cabeça. Ryan me avisou, ela sussurrou. Ele me disse que, quando os homens traem, eles sempre dizem que a prova é falsa. Que vão se desesperar, dar desculpas, fazer você duvidar do que está vendo com seus próprios olhos. Eu me senti enjoado. Ryan já havia envenenado a mente dela antes mesmo de ela entrar no meu escritório. Ele sabia exatamente como armar tudo. Eu podia ver agora. Ele confortando ela, dizendo que só queria o melhor para ela, que ela merecia mais. Estendi a mão para ela, mas ela se afastou como se eu fosse algo podre. Não consigo fazer isso, Jake, ela disse, a voz falhando. Não posso ficar com alguém que mente na minha cara. Ela virou e saiu, me deixando parado lá como um idiota, com meu mundo desmoronando ao meu redor. Não demorou muito para as consequências começarem. As notícias se espalharam rápido. Alguns colegas de trabalho tinham visto Emily no meu escritório, ouvido a forma como ela estava falando comigo, e, dentro de uma hora, os boatos haviam se espalhado por toda a empresa. No final do dia, eu estava recebendo olhares de lado no corredor. Podia sentir as pessoas sussurrando quando eu passava. Então veio a reunião com o RH. Eles me sentaram e disseram que meu comportamento não estava alinhado com os valores da empresa, que eles tinham uma reputação a manter. Tentei explicar, mas percebi que eles já tinham tomado uma decisão. Estava acabado. Na manhã de segunda-feira, a segurança estava me esperando na entrada. Meu cartão de acesso não funcionou. Eles me entregaram uma caixa com minhas coisas. Simples assim, 5 anos na empresa, perdidos. Perder o emprego já era ruim o suficiente, mas a pior parte. Emily já havia saído do nosso apartamento. Ela não esperou. Ela não hesitou. Cheguei em casa naquela noite e descobri que as roupas dela haviam sumido. A cômoda estava meio vazia. Havia um bilhete no balcão da cozinha, mas eu nem precisei ler. Já sabia o que estava escrito. Na terça-feira, ela já havia me bloqueado em tudo. Na quarta-feira, amigos em comum pararam de atender minhas ligações. Na sexta-feira, eu era um fantasma. Sem emprego, sem esposa, sem amigos. Apenas um homem com a reputação arruinada por uma mentira. A única pessoa que ficou por perto foi Mike, um cara da minha academia. Ele foi o único que realmente me ouviu quando contei a verdade. Ele não aceitou o vídeo como prova definitiva. Não sei, cara, ele disse, balançando a cabeça. Ryan sempre me passou uma vibe estranha. Tem algo nisso que não fecha. Mas não importava. O estrago estava feito. Eu não tinha como provar minha inocência. Ryan tinha planejado isso perfeitamente. E, como se fosse para enfiar a faca ainda mais fundo, Emily postou uma foto com Ryan 2 semanas depois. Nada demais, apenas eles em algum bar na cobertura, drinks na mão, sorrindo para a câmera. Mas a legenda, novos começos. Foi aí que eu soube que Ryan não tinha apenas arruinado minha vida. Ele a tomou. Eu fiquei olhando para aquela foto de Emily e Ryan por um bom tempo, minha mente completamente em branco. Lá estava ela, a mulher que eu havia amado, parecendo mais feliz do que eu a tinha visto em anos, com um homem que destruiu minha vida. Novos começos, como se os últimos 8 anos não significassem nada. Como se eu nunca tivesse existido. Algo dentro de mim estalou. Por 2 semanas, eu tinha andado por aí como um fantasma, assistindo minha vida queimar até o chão. Meu emprego, perdido.
Minha reputação, destruída. Meus amigos, sumidos. Minha esposa, roubada pelo homem que armou tudo contra mim. E a pior parte, ninguém questionou. Nem meus colegas de trabalho, nem nossos amigos em comum, nem mesmo meus pais. Quando eles souberam do escândalo da traição, minha mãe me ligou chorando, dizendo quanto estava decepcionada. Meu pai me disse para agir como um homem e assumir a responsabilidade pelas minhas ações. Ryan não levou apenas Emily. Ele levou tudo e saiu impune. Ou pelo menos ele pensou que sim. Eu sabia de uma coisa com certeza: se eu quisesse minha vida de volta, precisava parar de agir como vítima. Precisava pensar como Ryan. Calculista, frio e impiedoso. Então, fiz algo que não fazia há semanas. Comecei a investigar. Passo 1. Encontrar as falhas. Ryan era muito esperto, muito perfeito. Ele planejou isso por meses, o que significava que tinha que haver evidências em algum lugar. Voltei a ler mensagens antigas, e-mails, qualquer coisa que pudesse me dizer há quanto tempo ele estava trabalhando nisso. Não demorou muito para eu notar algo estranho. Ryan tinha começado a mandar mensagens para Emily com muito mais frequência alguns meses antes do vídeo falso aparecer. No começo, era casual. Depois, ficou pessoal. E então, íntimo. Foi aí que percebi: Ryan não tinha simplesmente aparecido depois do escândalo da traição. Ele estava trabalhando em Emily há meses, lentamente virando ela contra mim, plantando sementes de dúvida, preparando o terreno para minha queda. O vídeo foi apenas o prego final no caixão. Mas a pergunta era: como diabos ele fez isso? Eu sabia que a tecnologia de deepfake existia, mas não era barata. O nível de detalhe naquele vídeo exigia habilidade, conexões, dinheiro. E Ryan, ele não era exatamente rico. O que significava que alguém o ajudou. Então, continuei investigando. Passo 2. Seguir o dinheiro. Ryan trabalhava em vendas corporativas. Não era exatamente o tipo de emprego onde você pode gastar milhares de dólares em tecnologia de deepfake. Eu sabia que ele tinha problemas financeiros no passado. Nós havíamos conversado sobre isso antes. Ele sempre reclamava de empréstimos estudantis, aluguel alto, pagamentos de carro. Então, como diabos ele teve dinheiro para me incriminar? Foi aí que me lembrei de algo que Emily disse meses antes de tudo isso acontecer: Ryan tem estado tão estressado com dinheiro ultimamente. O trabalho dele está acabando com ele. Cortaram os bônus, sinto pena dele. Então, de onde veio o dinheiro? E então, caiu a ficha. Emily. Ou, mais especificamente, a conta bancária de Emily. Passo 3. A prova definitiva. Emily e eu tínhamos finanças compartilhadas. Tínhamos uma conta conjunta para contas e aluguel, mas também tínhamos contas separadas. Eu ainda tinha acesso aos extratos da nossa conta conjunta, então verifiquei. E lá estava, uma retirada de $10.000 2 meses antes do vídeo falso aparecer, com a descrição despesa pessoal. Emily nunca mencionou nenhuma compra grande naquela época. Ela não era de fazer compras extravagantes, e com certeza, não fez nenhuma viagem cara. Então, para onde foi aquele dinheiro? Só havia uma explicação: ela pagou pela armação. Quer ela soubesse exatamente o que Ryan estava fazendo ou não, ela ajudou a financiar a mentira que me destruiu. Eu sentei ali, encarando a tela, sentindo algo que não sentia há semanas: poder. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, eu tinha provas de que algo não estava certo. E eu não tinha terminado ainda. Eu estava sentado na frente do meu laptop, encarando a retirada de $10.000 da nossa conta conjunta. Emily havia financiado o que quer que Ryan tenha feito para me incriminar. Quer ela soubesse do plano completo ou não, ela ajudou a pagar pela mentira que arruinou minha vida. E ela achou que eu nunca descobriria. Ela achou que eu simplesmente desapareceria. Mas agora, eu tinha minha primeira pista real. E eu precisava de mais. Comecei a procurar por qualquer outra coisa suspeita: mensagens antigas, e-mails, até mesmo nossas contas de telefone. E foi então que encontrei algo.
2 semanas antes do vídeo falso surgir, Emily teve uma ligação tarde da noite com Ryan, que durou quase 1 hora. 1 semana antes disso, outra ligação de 40 minutos. Ela nunca havia mencionado essas conversas. Então, investiguei mais a fundo e descobri que ela estava ligando para ele constantemente há meses, e não eram ligações rápidas. Eram conversas longas e tardias. Ela não estava apenas se apaixonando por ele, estava ajudando. Agora, eu precisava saber o quão fundo ela estava envolvida. Sabia que não poderia simplesmente ligar para ela e exigir respostas. Emily era muito cuidadosa, muito defensiva. Ela desligaria o telefone no momento em que eu começasse a fazer perguntas reais. Então, em vez disso, liguei para outra pessoa, alguém que ainda me devia a verdade. Liguei para Chris. Chris era um amigo em comum, ou pelo menos costumava ser. Ele foi uma das pessoas que me ignorou depois do escândalo da traição. Mas, antes disso, ele era próximo de mim e de Emily. Ele atendeu na terceira chamada. Jake, sua voz estava hesitante, como se não tivesse certeza se deveria estar falando comigo. Preciso te perguntar uma coisa, eu disse. E preciso que você me diga a verdade. Ele suspirou. Cara, não sei se devo. Eu o interrompi, não vem com essa. Você e eu sabemos que algo não estava certo em como tudo isso aconteceu. Estou te perguntando uma vez só, Emily sabia? Silêncio. Um silêncio longo e culpado. Então, finalmente, ele soltou o ar. Ela sabia de algo, ele admitiu. Não sei o que ela sabia sobre o vídeo, mas ela me disse, semanas antes de tudo acontecer, que não tinha mais certeza sobre você. Que Ryan tinha apontado muitas coisas que ela não havia percebido antes. Eu cerrei os dentes. Ryan estava manipulando ela há meses. Chris continuou. E, cara, ela estava se distanciando antes mesmo do vídeo aparecer. Lembro dela dizendo que se sentia presa, como se estivesse apenas esperando uma desculpa para sair. Era isso. Ela estava procurando uma saída. Ryan apenas deu a ela uma desculpa, e ela agarrou a oportunidade sem hesitar. Eu cerrei a mandíbula. Uma última pergunta, eu disse. Ela foi morar com ele depois que me deixou. Chris não hesitou, sim, e foi bem rápido. Fechei os olhos, sentindo aquela última peça se encaixar. Ela não me deixou porque achou que eu traí ela. Ela me deixou porque queria. O vídeo falso apenas facilitou as coisas. Naquela noite, sentei em meu apartamento escuro, com a mente girando. Eu tinha provas de que Emily estava profundamente envolvida com Ryan. Sabia que ela estava procurando uma saída antes mesmo da traição acontecer. Mas ainda não sabia quem havia feito o vídeo falso. Alguém com habilidades sérias havia montado aquilo, e Ryan não era esse alguém. Ele não era inteligente o suficiente, nem técnico o suficiente. Isso significava que havia mais alguém envolvido. Alguém que eu precisava encontrar. Mas, antes disso, eu precisava revidar. Abri meu laptop e comecei a digitar. Escrevi um e-mail curto, frio e direto para Emily. O assunto era, os $10.000 que você achou que eu não descobriria. Oi, Emily. Espero que você e Ryan estejam aproveitando seu novo começo. Só queria te avisar que descobri aquele saque de $10.000 que você fez alguns meses antes de destruir minha vida. Sabe, aquele que estava marcado como despesa pessoal. A mesma quantia que Ryan, de repente, teve para bancar aquele golpezinho dele. Não sei se você sabia o que ele estava fazendo ou se apenas estava indo na onda porque era conveniente para você. De qualquer forma, agora tenho todas as provas, extratos bancários, registros de ligações, logs de mensagens. Só achei que você deveria saber antes que eu decida o que fazer com isso. Diz pro Ryan que eu mandei um oi. Então, sem pensar duas vezes, cliquei em enviar. Ela achou que poderia me apagar. Achou que eu estava acabado. Mas isso era apenas o começo. Não precisei esperar muito. Menos de 30 minutos depois de enviar aquele e-mail, meu telefone vibrou. Era Emily. Eu sorri.
Ela nunca havia me ligado depois que me deixou, nenhuma vez. Deixei tocar, observando o nome dela piscar na tela. Ela tentou de novo, e então uma terceira vez. Depois, uma mensagem. Precisamos conversar. Agora. Eu ignorei. Ela mandou outra. Jake, por favor, atende o telefone. Ah, agora ela queria conversar? Agora, depois de me ignorar por meses, me bloquear, se mudar com Ryan antes mesmo da tinta dos papéis do divórcio secar? Não. Deixei ela esperando. Uma hora depois, verifiquei meu e-mail. Emily havia respondido. O assunto era: por favor, só me escute, Jake. Eu não sei o que você acha que descobriu, mas você entendeu tudo errado. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu estava confusa, estava sendo puxada para direções diferentes, e eu parei de ler. Eu não me importava com as desculpas dela. Rolei a tela e lá estava, enterrado no meio da mensagem longa e confusa. Ryan foi quem disse que você não estava sendo honesto comigo. Ele foi quem me disse que eu precisava começar a ver as coisas de maneira diferente. Eu nunca pensei que você fosse capaz de trair, mas depois de ver o vídeo, eu não sabia o que pensar. Ela admitiu. Ryan havia entrado na cabeça dela. Ela sabia, no fundo, que eu não era o tipo de cara que trairia, mas ela permitiu que ele a reprogramasse. Ele plantou dúvidas, fez com que ela questionasse tudo sobre mim, pouco a pouco, até que ela estivesse pronta para acreditar em qualquer coisa. E, uma vez que ela acreditou, ela fugiu. Então, ela escreveu algo ainda mais interessante. Se Ryan realmente armou isso, eu juro que não sabia que ele estava planejando algo assim. Talvez ela não soubesse sobre o vídeo deepfake, mas ela sabia que algo estava errado. Ela simplesmente não se importou, não quando Ryan estava alimentando exatamente o que ela queria ouvir. Eu estalei os dedos, pensando, ela está com medo, e com razão. Agora ela sabia que eu tinha provas, mas não sabia quanta coisa eu tinha. Estava testando o terreno, tentando ver se eu estava blefando. O que significava que era hora do segundo passo. Eu precisava de uma vantagem, algo maior. Ryan tinha forjado um vídeo, o que significava que ele não fez isso sozinho. Ele precisava de um especialista, alguém com habilidade suficiente para fazer parecer real. Isso não era barato e nem fácil. Eu precisava encontrar essa pessoa. Comecei a pesquisar online empresas ou freelancers especializados em manipulação de vídeo com inteligência artificial. Não estava atrás de amadores, eu precisava de trabalho profissional de alto nível. Depois de algumas horas, encontrei uma pequena empresa de perícia digital na Califórnia que expunha fraudes envolvendo deepfakes. Eles trabalhavam com empresas para identificar vídeos falsos usados em fraudes corporativas, golpes de seguro e até chantagem política. Mandei um e-mail explicando a situação e anexei um vídeo meu no saguão do hotel. Perguntei se poderiam analisá-lo. Não esperava uma resposta rápida, mas na manhã seguinte meu celular vibrou com um e-mail do investigador-chefe. Assunto: urgente, seu vídeo tem indícios de manipulação por inteligência artificial. Senhor Carter, fizemos testes preliminares na filmagem que você enviou. Há sinais claros de tecnologia de substituição facial por inteligência artificial, especialmente na forma como a iluminação interage com a pele e como certas microexpressões faciais não correspondem aos movimentos naturais dos músculos. Esse vídeo não é real. Trata-se, sem dúvida, de um deepfake avançado. Podemos realizar uma análise forense completa, caso deseje. Por favor, nos informe como deseja proceder. Soltei um longo suspiro. Era isso. A prova que eu precisava. O momento que Ryan e Emily achavam que nunca chegaria. E agora, era hora de queimar tudo. Fiquei sentado, lendo o relatório forense repetidamente. Era real. Eu tinha provas inegáveis de que o vídeo em que Emily e todo mundo acreditaram era uma mentira, um deepfake gerado por inteligência artificial. Ryan devia achar que estava intocável, que tinha me apagado, me enterrado sob sua teia de mentiras tão fundo que eu nunca encontraria um caminho de volta. Ele estava completamente errado.
Agora, eu não era apenas um ex-marido amargurado tentando provar um ponto. Agora, eu era o carrasco. E Ryan estava prestes a perder tudo. Antes de explodir tudo, queria uma última conversa com Emily. Não porque me importava com suas desculpas, eu não me importava. Mas porque eu queria que ela sentisse. Queria vê-la perceber, em tempo real, que destruiu a própria vida por nada. Então, mandei uma mensagem. Precisamos conversar pessoalmente. Ela respondeu em segundos. Obrigada. Diga o horário e o local. Eu disse para nos encontrarmos em um café tranquilo perto do meu antigo escritório, um território neutro. Na tarde seguinte, entrei e a vi sentada ali, mexendo nervosamente em uma xícara de café. Ela olhou para mim com esperança, como se achasse que havia uma chance de consertar as coisas. Sentei, puxei meu celular e deslizei pela mesa. Leia isso. Ela hesitou antes de olhar para o e-mail da equipe forense. Observei seus olhos percorrendo a tela, vi a cor sumir de seu rosto conforme a verdade se instalava. Ela balançou a cabeça, murmurando: Não, isso não pode estar certo. Me inclinei para a frente. É real, Emily. Aquele vídeo que você viu, o que arruinou minha vida? Era falso. Ryan fez questão de mostrar exatamente o que ele queria que você visse. Ela ergueu os olhos, arregalados. Eu não sabia. Soltei uma risada fria. Você não quis saber. Você teve dúvidas, Emily. Eu sei que teve. Mas você queria Ryan. E essa era a maneira mais fácil de justificar sair. Suas mãos tremiam enquanto segurava a xícara de café. Jake, eu. Levantei a mão, cortando o ar. Poupe seu fôlego. Não quero seu pedido de desculpas. Não quero encerramento. Só queria que você visse isso com seus próprios olhos. Ela parecia prestes a chorar. Mas eu não me importava. Ela merecia sentir esse arrependimento. E eu ainda não tinha terminado. Próxima parada, o emprego de Ryan. Ryan trabalhava em uma grande empresa corporativa, do tipo com uma política de ética rigorosa. O tipo de empresa que não queria seu nome associado a um funcionário que usava tecnologia de inteligência artificial para fabricar provas e destruir a reputação de alguém. Então, certifiquei-me de que os chefes dele recebessem um e-mail. Mandei tudo: a análise forense, a prova de que o vídeo era falso, o fato de que um dos funcionários deles havia usado tecnologia de inteligência artificial para uma vingança pessoal. Então, me sentei e esperei. Não demorou. Menos de uma semana depois, Ryan foi demitido. E não foi de forma discreta. Foi um escândalo completo. A empresa tinha investidores, e eles não queriam seu nome ligado a um funcionário que havia usado deepfake como arma. Ele foi chutado tão rápido que sua cabeça deve ter rodado. E, só para torcer ainda mais a faca, fiz questão de que cada empresa da área dele recebesse uma cópia do relatório. Boa sorte arrumando outro emprego, Ryan. Você deve estar pensando, isso já era o suficiente, certo? Nem perto. Ryan tirou meu casamento, minha reputação, minha carreira. Eu não ia parar até que ele sentisse cada grama do que fez comigo. Então, procurei um advogado. O que Ryan fez não foi só um erro. Foi fraude. Difamação. E, considerando que ele usou tecnologia avançada de inteligência artificial para fazer isso, eu tinha um caso sólido para processá-lo até o fim. Meu advogado adorou. Esse é um dos casos mais claros de difamação maliciosa que já vi. Podemos enterrá-lo no tribunal. Então, foi exatamente o que fizemos. Ryan recebeu uma intimação para um processo gigantesco. Tentou lutar. Tentou até me ligar, implorando para eu desistir. Deixei cair na caixa postal. E então, eu processei Emily também. Por quê? Adivinhe só? Ela usou o nosso dinheiro conjunto para financiar a destruição da minha vida. Isso se chama conspiração. Ela chorou no tribunal, tentou dizer que foi manipulada, que não sabia o que estava fazendo. O juiz não se importou. No fim, Ryan ficou falido. Emily ficou arruinada.
E eu saí com cada centavo que perdi. Demorou 5 anos. Mas, finalmente, eu venci. Não apenas sobrevivi. Eu prosperei. Com o dinheiro do acordo, abri meu próprio negócio, uma consultoria de tecnologia onde eu realmente controlava meu futuro. Mudei para uma nova cidade. Conheci alguém de verdade. Alguém que não jogava jogos. Que não ouvia cobras como Ryan. Que realmente me amava pelo que eu sou. E Ryan? A última notícia que tive foi que ele estava em um emprego qualquer, quebrado e sozinho. Emily. Ela tentou entrar em contato. Disse que se arrependia de tudo. Que queria nunca ter ouvido Ryan. Que não percebeu o que tinha até perder. Nunca respondi. Ela fez a escolha dela. E eu fiz a minha. Nunca olhar para trás. Senhoras e senhores, que reviravolta inacreditável. 5 anos se passaram desde que ele perdeu tudo. A esposa, os amigos, a reputação. Tudo destruído por uma mentira. Mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando apareceu, destruiu quem realmente merecia. Ryan achou que podia manipular tudo com tecnologia e mentiras. Mas esqueceu que a justiça, cedo ou tarde, chega para todos. E Emily escolheu o caminho mais fácil. Acreditou na falsidade e acabou sozinha, olhando para os destroços do que ela mesma causou. No fim, o protagonista não precisou gritar, nem se vingar com as próprias mãos, apenas deixou a verdade fazer o trabalho dela. E talvez essa seja a maior vingança de todas. Viver bem enquanto quem te destruiu afunda nas próprias mentiras. E você? O que teria feito no lugar dele? Teria perdoado ou deixado o destino cuidar de tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa história te prendeu até o fim, deixa o like, compartilha com quem ama uma boa reviravolta e se inscreve no canal para não perder os próximos relatos cheios de emoção e justiça. Nos vemos no próximo vídeo.